Este programa e este governo que hoje aqui são apresentados devem ser rejeitados por ineficácia, devem ser rejeitados por incapacidade de responder aos problemas da população e, sobretudo, devem ser rejeitados porque não apresentam o elenco de ministros que precisávamos para Portugal. Já sabíamos que entre ministros tínhamos os que destroem a TAP intensamente, os que contribuem com os russos intensivamente e os que preparam o 25 de Abril a preço de ouro. Mas este governo não é só sobre os que aqui estão, é também sobre os que saíram. E que hoje soubemos que saíram com uma reforma de 6.750 euros por mês. Eu olho para os portugueses que nos estão a ver cara a cara e pergunto se acham normal que uma Ministra da Justiça se reforme com 6.750 euros por mês, quando há bombeiros a receber 300 e 400 euros todos os meses. Pergunto se acham normal este país de impunidade, em que, depois de fazer trapalhada após trapalhada neste governo, alguns saem para uma reforma dourada. No meio desta reforma e desta gaiola dourada, polícias continuam com subsídios de risco que envergonham qualquer país da Europa, os bombeiros continuam com instalações a cair de podres e os professores continuam sem autoridade e sem carreiras. Eu gostava que esses portugueses soubessem que há uma ministra e vários ministros que, enquanto eles não têm nenhum dinheiro no bolso, estão a aglomerar milhares de euros todos os meses para o seu próprio bolso e para a sua própria riqueza e para a sua própria ganância pessoal. O governo de António Costa vem aqui dizer que está tudo bem. Anuncia descidas no ISP, que sabe que pode fazer muito mais e muito melhor. Ignora um dado que hoje todos soubemos a partir das 12h15 da tarde, que a carga fiscal deste ano foi a maior de sempre. O Primeiro-Ministro está aqui mesmo, simetricamente, debaixo de mim, impávido e sereno perante um país que tem a maior carga fiscal de sempre. Em 2021 não pede desculpa aos portugueses. Se eu fosse Primeiro-Ministro hoje, começava por chegar aqui e dizer: portugueses, desculpem, porque de facto expropriar-vos e continuar a tirar-vos o dinheiro do bolso é algo que nenhum Primeiro-Ministro devia fazer, e era isso que eu faria aqui desta bancada. Somos esse país muito curioso, em que os partidos políticos não pagam IMI, mas os portugueses estão afundados em IMI. Os partidos não pagam impostos, mas os portugueses lá fora pagam um IMI que envergonha qualquer país da Europa. Que envergonha... É impossível. Eu não compreendo como é que, enquanto a sala protesta, ao tempo do Chega continua a descer, mas fica para a memória futura de que isso continua a acontecer. Podem gritar à vontade, seus deputados. Quem está lá fora sabe bem de que é que estou a falar. Este é o governo socialista que disse que ia resolver os grandes problemas demográficos do nosso tempo. E como é que o resolve? Com abrir as portas para todo o tipo de imigração. E hoje chegamos ao ponto de ter refugiados a ganhar 600 euros em Portugal e pensionistas a receber 200 euros. É isso que temos hoje em Portugal. A Ministra da Saúde ficou em silêncio durante este debate, agarrado ao seu próprio telemóvel. Eu compreendo. Há debates que mais vale... Agora mais vale manter, Sra. Ministra, já está toda a gente a olhar. Há debates que mais vale, de facto, não dizermos nada. Depois de 2 anos em que as consultas ficaram para trás e em que milhões de portugueses não tiveram acesso a cuidados de saúde, mais valia estar em silêncio quando se chega aqui ao Parlamento. E de facto, Sra. Ministra, sobre o caos na saúde, mais vale guardar silêncio. Porque uma Ministra que veio a um programa de governo liderado pelo mesmo homem que nos liderou o último governo e não dá uma palavra sobre milhões sem consultas, sobre milhares que não tiveram os seus atos cirúrgicos realizados, sobre milhares que morreram por falta de atendimento, sobre ambulâncias à porta de hospitais enquanto nós em casa assistíamos impávida e serenamente a este país à beira-mar plantado. 3 anos. Há portugueses como nós que passam 3 anos à espera de uma consulta. Por isso é que está agarrado ao telemóvel. Porque são 3 anos à espera de uma consulta. Se vocês todos tivessem 3 anos à espera de uma consulta, talvez pensássemos 2 vezes, começássemos por resolver um problema que é estrutural em Portugal, que é violar o direito fundamental que os portugueses têm à saúde neste país. Hoje é o Dia Internacional da Comunidade Cigana. É um dia em que devemos não esquecer-nos das minorias e aquela conversa que nos alimenta a todos há 47 anos e que é porreiro para o chá das 5. O que nós não compreendemos é que a comunidade cigana sempre esteja tão pronta para ser aplaudida por este Parlamento. E todos vemos notícias. Primeira cigana licenciou-se, primeira licenciada é médica, primeira cigana é juíza. E nunca vejo notícias que os ciganos agrediram o GNR no Alentejo, ou os bombeiros no Alentejo, ou os bombeiros em Lisboa, ou os bombeiros no Porto, ou os bombeiros em Leixões. Esta capacidade de dizer que sim à comunidade cigana tem que acabar em Portugal.
As minorias não devem ser confrontadas por nós, mas também não podem ser apaparicadas ao ponto de ignorarem que têm que ter os mesmos deveres que todos os portugueses. Senhor Deputado, permita-me que eu interrompa para dizer que não há atribuições coletivas de culpa em Portugal. E, portanto, solicito-lhe que continue livremente a sua intervenção, como é seu direito, respeitando este princípio. Muito obrigado. Sr. Presidente, vou retomar a minha intervenção dizendo-lhe isto. Como deputado, não aceito que nenhum outro deputado ou Presidente da Assembleia limite a minha intervenção como deputado nesta Casa. Afinal, onde está o 25 de Abril de 1974, em que podíamos exprimir-nos livremente e que agora nos querem tirar esse direito a exprimir-nos? Eu vou continuar a usar a expressão ciganos sempre que tiver que usar e o seu Presidente, no seu direito, sancionará quando tiver que sancionar, sabendo que eu nunca deixarei de dizer aquilo em que acredito, em que milhões de portugueses acreditam, porque sabem que o vivem todos os dias na sua pele. Num governo que não diz nada sobre corrupção no seu programa e que inclusive tem um secretário de Estado investigado pelo TCA. Gostava de prestar aqui a minha homenagem ao Ministério Público e a todos os que têm feito, mesmo nas garras de um governo absoluto, a capacidade de prosseguir com independência os seus esforços. Como é possível que um secretário de Estado, que todos sabemos estar sob investigação, continue a ser secretário de Estado? E eu quero-vos dizer as perguntas que são feitas a alunos que têm 12 anos. É possível que ser heterossexual seja por sentir medo de pessoas do mesmo sexo que tu? Porquê é que existem tantos doentes mentais heterossexuais? A maioria dos abusadores sexuais é heterossexual. Acha que é seguro expor menores a heterossexuais? Isto está a ser distribuído, ou foi distribuído, a crianças com 12 anos. É isto que estamos a dar às nossas crianças. Que sejam a maioria de bloqueio a esta minoria de interesses que querem destruir a educação em Portugal. Dirijo-me ao mundo rural, aos agricultores, e que veem com os seus olhos os impostos que não param de aumentar, os bens alimentares que não param de aumentar, a incapacidade de terem um mínimo de produção às mãos de uma União Europeia cada vez mais selvagem na agricultura, na produção e no mar. Dirijo-me ao mundo rural e aos pescadores. Tenham esperança. Nós ainda aqui estamos. E ainda aqui estamos para defender esse Portugal profundo, que não se revê nas elites de meia Lisboa e que quer efetivamente ser representado. Este governo é ineficaz e será incapaz de nos levar a bom porto em tempos de crise profunda. Apelo diretamente ao Partido Social Democrata e à Iniciativa Liberal. É preciso clarificar hoje quem está do lado onde esteve o Bloco de Esquerda e o PCP e viu-se como terminaram, ou se queremos verdadeiramente ser a oposição em Portugal. E sobretudo a si, Dr. Rui Rio, porque tenho como um homem que sabe liderar e que é capaz de liderar. Hoje, quando o PSD votar esta moção de rejeição, sei que está de saída da liderança do partido. Mas não está apenas em causa como é que o PSD se vai posicionar ao longo dos próximos anos. É se vai ser oposição ao PS ou se vai sustentar este governo do PS. Que legado quer deixar neste PSD? O legado de colaborar com o PS ou de se juntar a nós na luta ao PS?